Muito bom. A gente está no Daf Kaftet Amud Aleph, nas linhas de baixo. Nas linhas pequenas, sétima linha de baixo de cima. Tano Rabanan. Foi dito na Mishnah, em Mistaprim Em Bechol Makom, foi dito na Mishnah que é proibido cortar o cabelo com um goi, porque ele está cortando seu cabelo, cortando a barba, pode cortar o Yehudi com facilidade e matar ele. Tano Rabanan, Fabra, terceiro Mistaprim Evet Kohavim Roe Bemara. Um Yehudi, que ele está cortando o cabelo de um goi, certo? De acordo com o Chachamim, é permitido cortar o cabelo de um goi que aparece aqui na nossa braita, ele pode, se ele estiver olhando no espelho, é permitido, certo? Cortar cabelo sem olhar no espelho, não pode, mas olhando no espelho é permitido, a gente vai ver na continuação por quê. Veovet kohavim mistaper me Israel, e um goi que o Yehudi está cortando o cabelo dele, certo? Se tinha um Yehudi que ele era barbeiro, ele está cortando o cabelo de um goi, que van cheguia le blurito shometet yado. Quando ele chegar perto da blurit, blurit é a franja, o topete, ele para de cortar, certo? Eles dedicavam isso para Avodah Zará. Os goim costumavam dedicar o topete para Avodah Zará. Então, quando chega perto disso, o Yehudi tem que tirar a mão e não pode cortar essa parte. Amarmar, agora a gente vai entender melhor o que está escrito na Braita. Israel, Misaper, Ved Kohavim, Roe Bemara. Um Yehudi que está cortando o cabelo está sendo cortado o cabelo dele por um goi, certo? O barbeiro é goi, quem está cortando o cabelo é Yehudi, ele olha no espelho. Pergunta a Gemara, Yechidame, como está se tratando? Iber Shutarabim Lama Limara. Se está se tratando em um lugar público, não tem risco do goi matar o Yehudi, ele está em um lugar público, então não precisa do espelho. Iber Shutarabim, se estiver num lugar que é propriedade particular, que não tem ninguém lá, que Eroe, Maiave, que diferença faz? Se ele olha no espelho, olhar no espelho a priori não ajuda nada. Como isso vai proteger ele? Se o cara quiser matar ele, acabou, não tem tempo de se proteger olhando no espelho. Responde Agmará, ah, Leolam Bershutahi, está tratando no Reshutahi, está tratando na propriedade particular. Como o espelho protege ele, Vekivadei Kamará, Mithazek Adam Hashuv. Se ele fala, olha, eu só aceito cortar o cabelo se tiver um espelho, significa que ele está querendo tomar muito cuidado como vai ser o corte, para o corte sair exatamente como se deve. Então isso demonstra, isso aparenta pelo menos que ele é alguém importante, alguém conhecido, e aí o Goi vai ter medo de fazer alguma coisa errada. Por isso, isso aqui protege. Rav Hana Bar Bizna, estava vendo que Rovim Beshvili de Nearde, a conta que Rav Hana Bar Bizna, ele cortou o cabelo, ele estava cortando o cabelo com o barbeiro Goi, numas ruazinhas de Nearda. Ruazinhas de Nearda, a priori, é uma coisa que está entre Reshut Ahid e Reshut Rabim. Não é algo que é propriedade pública, não é no meio da rua onde tem um monte de gente passando. Por outro lado, é na propriedade particular, eram umas entradinhas, umas ruazinhas, umas vielas. Amarley falou o barbeiro para ele, Hana Hana, certo? Era Hana Barbizna. Falou o barbeiro para ele, aparentemente era amigo, eles eram muito próximos. Falou Hana Hana. E Bukia Lezuga, fala, olha, sua garganta tá fácil de cortar. Assim ele falou para Hana Barbizna, podia te matar aqui com facilidade. Certo, aparentemente eram amigos, ele foi de brincadeira, mas Rav Hana Barbizna entendeu que ele tinha feito algo errado. Amarli, tite, li, de abre de Rabi Meir. Rav Hana Barbizna falou, olha, é culpa minha que eu transgredi o que Rabi Meir falou. Rabi Meir falou que não pode cortar cabelo de um goi, certo? Na Mishnah ele falou que Bechol Makom, em nenhum lugar pode cortar cabelo de um goi, e eu fiz isso. Eu usei o goi de barbeiro, eu não deveria ter feito, não deveria ter transgredido as palavras de Rabi Meir. Certo? Assim falou Rav Hana Bar Mizna. Por isso eu merecia entrar nessa situação. Pergunta Gemara, Vedrabanan lo avar, será que ele não transgrediu o que Rabanan falaram? Imur dabo Rabanan Rishut Rabim, Bershut Achid mi Amur, certo? Rabanan permitiram cortar, permitiram usar um barbeiro goi quando ele está no Rishut Rabim, numa propriedade pública, num lugar onde passa muita gente. Aqui ele estava numas ruazinhas, não deveria ter cortado o cabelo lá, ou seja, não é só Rabi Meir que ele transgrediu as palavras de Rabanan também. Veu Savar, responde Agmará, que Rav Hana Barbizna pensou, Shvili de Nearda, que van de Shechirobim, que Reshut Rabim Damu. Rav Hana Barbizna pensou que não, que as ruazinhas de Nearda, já que muita gente passa por lá, é igual Reshut Rabim, é igual uma praça pública. Não é uma praça pública no sentido de que é totalmente aberto, é umas ruazinhas, mas tem sempre gente passando. Então ele pensou, aqui para Rabanan não tem problema, de acordo com o Rabanan é permitido cortar o cabelo aqui, mas de acordo com o Rabi Meir não, por isso, mas eu transgredi as palavras de Rabi Meir, eu deveria ter rigorado nessa questão, aí temos Lechmir Bezé, mas já que eu não fiz isso, eu entrei nessa situação em que ele falou, olha, seria fácil cortar a sua garganta.
Veovet Kohavim Misaper Meisel, que vai chegar ele Bluritoshon Meteteador. A gente fosse ter um Yehudi que ele é barbeiro, está cortando o cabelo de um Ved Kohavim, de um idólatra. Quando chega na parte do topete que eles deixavam crescer para Avodazará, cortar isso era parte da idolatria deles, ele não toca. Vekama, quanto ele tem que se afastar da parte do topete? Amarav Malkia, Amaravada Barahava, Shlosha, Etzbaot, Lechol Ruach Veruach. 3 dedos para cada lado. 3 dedos para cada lado, toda essa região na parte frontal da cabeça dos cabelos, isso daqui é proibido de mexer. Amarav Hanina Breid Ravika, falou Rav Hanina Breid Ravika. Tinham 2 rabinos que são muito parecidos. Tinha o Rav Malkia e o Rav Malkio. Os nomes eram muito parecidos, então Rav Hanina Breid Ravika vem falar quem falou o quê. Então tem 3 dinim, 3 alachot diferentes que aparecem, 6 alachot diferentes, na verdade, que aparecem com esses nomes, e fala Rav Hanina Breid Ravika quem falou qual. Então o din de Shafud, o din de Shfachot e o din de Gumot, são 3 alachot que aparecem no Shas. Quem falou elas foi Rav Malkio. O din de Blorit, que é o nosso que a gente falou agora, do cabelo. Efer Makle, o Gviná, essas 3, Blurit, Efer Makle e Gviná, essas 3 alachot, quem falou foi Rav Malkia, certo? Ele só diferenciava para saber quem falou o quê, porque às vezes tem uma contradição, algo do tipo, a gente sabe com que comparar. A Rav Papa, e Rav Papa faz uma diferença diferente, ele diferencia, ele separa essas 6 sugiot, esses 6 assuntos de forma diferente. Matnitin u matnita, Rav Malkia, coisas que são Mishnah e Braitot, Rav Malkia, e Shmateta, e coisas que são Shmot, são ditos que foram falados, não tem uma fonte tão forte como uma Mishnah, uma Braita, quem falou foi Rav Malkio. Vesimana, para lembrar quem falou o quê? Matnita, Malketa. Matnita, a Mishnah, ela é chamada de Malkita, ela é chamada de a rainha. A Mishnah é a fonte mais forte que a gente tem, ela é a rainha. Por isso, quando tem Matnita, isso é Rav Malkia, que lembra a palavra Malka. Mai Beinai, qual a diferença se eu tenho Shafut, Shfachot e Gumot para Rav Malkia, Blurita, Fmakle, Gviná para Rav Malkia, ou se eu tenho Mishnayot e Braitot para Rav Malkia e Shmateta para Rav Malkia, ou qual a diferença entre os dois? E Kabeinai e Shfachot, a diferença é Shfachot, que de acordo com a primeira opinião, Shfachot, quem falou foi Rav Malkia, mas o din de Shfachot aparece na Mishnah ou na Braita, então seria Rav Malkia, certo? Essa é a diferença entre as duas explicações. Virando a mudo. Mishnah. Fala pra gente a Mishnah, Kaftet Amud Bet. Elodvarim, Shelovdei Kochavim Asurim Veisuram Isurana. Essas são as coisas que se pertencem a um Oved Kochavim, se ele tocou, se ele mexeu, se é dele, é proibido, é uma proibição de Isurana, é proibido ter proveito disso. Ayain, vinho de Oved Kochavim, os vinhos eles usavam para jogar no altar deles, da idolatria, então o vinho deles era proibido, chamado de Yain Neser. Neser, Lenaser é jogar no Mizbeach, jogar no altar, então o vinho de Ovdei Kochavim ele é proibido por Yain Neser, Ve'achomet shel Ovdei Kochavim shamit cheto Yain, e mesmo que ele tenha um vinagre que era anteriormente vinho também é proibido, ou seja, o fato de ter virado vinagre não permite ele, a gente vai ver na continuação isso. Ve'cheres adariani, Cheres adariani é um tipo de barro, um pote de barro onde guardavam vinho geralmente, o barro ele absorve, o líquido ele absorve o vinho que é colocado dentro dele, então eu não posso usar esse pote deles. O que eles faziam? Esse barril, que eles faziam? Eles jogavam água, e a água aos poucos ia tirando um pouco do vinho que tinha nas paredes e tomava um gosto, ficava aquela água com gosto de vinho. Isso daqui é proibido, porque o vinho dentro é o vinho de Ainesach, então também a água que eu usar, que tira o vinho do barril também é proibida. Veorot levuvim, orot levuvim é o couro do animal que fica em cima do coração, uma das idolatrias deles que eles faziam, um dos trabalhos para idolatria era cortar o coração, o couro em cima do coração do animal e tirar o coração pelo buraco. Não sei se antes de matar ou depois de matar, mas isso que eles faziam. Então, orot é couro, levuvim do levo, couro do coração, isso daqui é proibido. Rashbag Omer, bisman sheakera shelogol asur, mashuch mutar. Rashbag fala, depende como é o couro. Se o couro está cortado como um igul, um círculo, então realmente é proibido, é sinal de que ele foi cortado para idolatria. Mas se ele é mashuch, se o couro está cortado, a parte em cima do coração está cortado, tá reto, tem um corte reto, isso daqui é permitido porque eles estão matando um animal, não foi ligado à idolatria. Idolatria eles faziam esse círculo.
Basar hanichnas levodat kochavim mutar. Se estão levando uma carne para dentro da casa da idolatria, onde tem o altar, onde fazem os korbanot deles, a carne que está sendo levada para dentro, ela é permitida, porque ela não foi usada. Vayotze asur, mipnei sheukezivchem metim. Mas a carne que sai da casa da idolatria, ela é proibida, que ela é igual, é chamado de zivchem metim, são korbanot de animais mortos. É proibido por idolatria, deveria Rabi Akiva. Assim falou Rabi Akiva. Aolchim letarput. Se você vê um goi que ele está indo viajar para longe, para um lugar onde ele vai fazer a idolatria dele, certo? O cara está viajando para o interior, no lugar onde fica a idolatria bonitinha dele. Assur laset velatetimem, não posso fazer negócios com eles, porque se eu fizesse negócio com ele, se ele lucrar, ele vai agradecer a idolatria quando chegar lá. Ou ele pode estar comprando coisas para fazer disso, idolatria é proibido. Proibido fazer negócio com eles. Veabaim mutarim, mas o cara que está voltando é permitido. O cara que está voltando já foi, já não tem mais o que fazer. Na volta eu posso fazer negócio com eles sem problema. Nodot ovdei kochavim vekankaem. O nodot, nod é aquele negócio feito de couro onde colocavam líquido, água. Geralmente quando ia viajar para longe, eles enchiam esses nodot de água, ou vinho, certo? Ele é feito de couro. E cancanem são potes, barril, jarros que eles colocavam vinho. Vianchelisel canus baem, um Yehudi que colocou vinho dele próprio, certo? Que era kasher, mas ele colocou isso nesses nodot feitos de couro ou nos cancanim, nos potes de barro do Oved Kohavim, do Goi, eles são assurim, veisuram, isuronad, veirabimeir. Esse vinho do Yehudi mistura com o gosto do vinho que tinha sido colocado lá. Geralmente colocavam vinho nesses lugares. Então, o vinho do Yehudi que foi colocado nesse pote, nesse jarro, no que seja, ele pegou o gosto do vinho do Goi e fica assur be'anah, ele fica assur de ter proveito, tem que jogar fora. Vechachamim omrim, en isuram isuranai, Chachamim falam, não, aqui o vinho do Yehudi no máximo pegou um pouquinho do gosto do que está absorvido nas paredes. Então, a proibição não é uma proibição de anah, não tem proibição de ter proveito disso, eu posso vender para um Goi, só é assur be'achilá, só é proibido comer e beber isso. Diferente do barril que foi trazido em cima, esse Heres Adariani, o barril de barro, realmente ficava vinho absorvido lá. Então, o vinho do Yehudi colocado, ele puxava o vinho que estava no barril, não só o gosto, mas vinho em si. Então, lá também concordam que é proibido beaná, mas quando é só o gosto, a proibição é só de comer, mas não de ter proveito. A Hartzanim vazagim shovdei kochavim asurim. O Hartzanim e Zagim são a casca e a semente da uva, dos ovdei kochavim são proibidas, igual vinho, veisuram e suranad, certo? Mas a proibição de vinho tem para essas partes da uva, porque elas também têm dentro delas um pouco do suco, um pouco do suco da uva que pode virar vinho. Vechachamim omrim, lachim asurim e veshimutarim. Vechachamim falam que não. Se eles estão realmente úmidos, que tem líquido lá dentro, na semente ou na casca, aí é proibido, mas se eles estão secos já, é permitido, não tem problema. A murias, o gvinat beit unia, que shelavdei kochavim, murias é um tipo de gordura de peixe, óleo de peixe, e um tipo de gvinat beit unia, que um tipo de queijo que vinha de um lugar específico, se pertenciam ao Oved Kohavim, Asurim, Veisuram, Misuranad, Veiamimeir, Farameir, que é proibido porque eles misturavam vinho, eles colocavam vinho nessas comidas, então é proibido. Igual o vinho é proibido, também a comida que se misturou com vinho é proibido. Chachamim omrim, en isuram isuraná, e Chachamim falam, não, a proibição não é isuraná, não tem vinho mesmo misturado, talvez tenha um pouco de gosto, eu não posso comer, mas não tem vinho mesmo, então não é proibido be'aná, não é proibido ter proveito. Amaravilda, conta a Rabilda a seguinte história, Sha'ar Rabi Ishmael Rabi Yoshua, certa vez Rabi Ishmael perguntou a Rabi Yoshua que Shayu Melchim Baderech, eles estavam viajando, Rabi Ishmael e Rabi Yoshua estavam viajando juntos, e Rabi Ishmael perguntou o seguinte para Rabi Yoshua, Amar lo mipnei ma asruk gvinot ovdei kochavim. Perguntou Rabi Ishmael para Rabi Yoshua, olha, por que proibiram queijos de ovdei kochavim? Queijo de um oved kochavim, que não tem ashgachá de um Yehudi, é proibido. Perguntou por quê? Amar lo mipnei shema amidim otabe kevash el nevelá. Falou Rabi Yoshua, porque como eles produzem esse queijo, eles pegam o estômago de uma nevelá, de um animal que é proibido, e no estômago tem enzimas que transformam o leite em queijo. Então eles pegam o estômago desse animal que ele é nevelá, colocam o leite lá, até isso daqui virar queijo através das enzimas. Então isso daqui, e no fim, o que a gente tem? A gente tem um queijo que ele está misturado dentro dele, o gosto dessa carne de nevelá, de um animal que não é kasher. Amarlo velo kivat olach hamuram kivat nevelá, ve amru kohen da toyafá sorfa chayav velo odulo.
perguntou para ele, olha, mas a priori a keivá, o estômago não é considerado de carne. A gente vê que keivá de olá, o estômago de um corban olá, certo? O corban olá, ele é todo queimado no misbeach. O estômago do corban olá, caso ele não tenha sido queimado no misbeach, foi dito na Mishnah, ou na Braita, que o Cohen pode comer isso sem problema nenhum, certo? O Cohen que quiser comer o estômago pode comer, ou seja, ele não é considerado carne. Então, olá, o corban olá, que ele é mais ramuro, ele é mais grave do que nevelá, ele pode ser comido sem problema. Então, se o estômago de um corban olá é liberado, então de uma nevelá também. Não tem problema nenhum. Então, esse leite que virou queijo não deveria ter proibição nenhuma. Velodula. Avalamru, enenim velomolim. Foi dito que não pode ter proveito, mas também não tem meilá, quer dizer, não é considerado carne. O estômago da nevelá, o estômago do corbano lá não é considerado carne, não pode ter proveito, mas se teve, não fez nada de errado. Então, assim também, da nevelá. Amarlo, aí Rabi Shmuel deu outro motivo. Neshima, amidim otabe kivata glei avodat kohavim. Falou, não, o motivo é que usam, na verdade, o estômago de animais de avodat kohavim, de idolatria, que é mais ramur, por isso é proibido. Amarlo, imken, lama lo asura be'aná. Falou, se for assim, o queijo deveria ser proibido de ter aná, de ter proveito, igual a idolatria, não só de comer. Então, por que só proibiram comer, não proibiram aná? Certo? Rabi Yoshua deu respostas que Rabi Shmuel não concordou. Esse olha da Varachet, e aí Rabi Yoshua mudou de assunto, certo? A gente vai ver na Gemara, se eu não me engano vai aparecer na Gemara, que Rabi Yoshua mudou de assunto porque ele não queria falar o motivo. Se ele falasse o motivo, as pessoas iam falar, por isso que eles proibiram, então no meu caso não tem problema. Então, às vezes, no começo das Gzerot, no começo dos decretos, Rahamim falavam a proibição sem dar motivo nenhum, para ninguém começar a fazer um monte de pilpulim, se nesse caso é proibido, então no meu caso pode, etc. Então ele mudou de assunto. Amarlo Ismael falou Rabi Yoshua para Rabi Ismael, olha, Ismael me diz uma coisa, como você lê o passuco de Shir Hashirim, Kitovim dodecha miyain ou Kitovim dodaich? Você lê no masculino ou no feminino? Amarlo Kitovim dodaich, falou, olha, eu leio no feminino. Amarlo, eina davar ken, sharei chaverom melamed alav lerech shemanecha tovim. Olha, mas não é assim, porque se a gente vê na continuação do passuco, a continuação do passuco está com certeza escrito na linguagem de masculino, então tem que se ler Kitovim dodecha e não Kitovim dodaich, certo? Ele mudou completamente de assunto para uma questão gramatical dos psukim de Shir Hashirim. Se é masculino ou se é feminino a palavra que tem lá, só para mudar de assunto, porque ele não queria dar a resposta, ele não queria dar o motivo, porque se ele desse o motivo, as pessoas iam saber por que Rahamim proibiu, e iam começar a falar, tá bom, nesse caso proibiram, mas no meu caso é um pouco diferente, por isso ele preferiu não dar o motivo. Fala, Gumará. Yain Minalan, a gente falou que Yain Nesser, o vinho de um goi que foi usado como jogado no altar para idolatria, esse vinho é proibido. Pergunta, de onde eu sei que ele é proibido? De onde eu sei que a Torá proibiu isso? É proibido fazer idolatria, mas de onde eu sei que o vinho usado para idolatria também é proibido? Amaravaravua, a marca está assim no pasuk, Asher chelev zevacheimo yochelu yishtu yein nesicham. Certo? O pasuk compara zevach, compara o korban de idolatria com o vinho. Mas zevach asur be'anah, yain nam asur be'anah. Igual o korban, o sacrifício de idolatria é proibido de ter aná dele, de ter proveito, assim também o vinho de yain neser, que foi usado para idolatria, é proibido be'anah. Pergunta Gmará, vezevach gufa minan, de onde eu sei que o korban de idolatria é proibido be'anah? Onde eu sei que se o cara pegou um animal, foi num altar de idolatria, fez nele shchita lá, da onde eu sei que esse animal é proibido? Dertiv veitzmedu lebal peor ve'echluz metim. Os korbanot de idolatria, de Baal Peor era um tipo de idolatria, os korbanot, os sacrifícios feitos para essa idolatria, são chamados de Zivrei Metim, Mameta Surbeaná, Afzevach Name Surbeaná. Igual o morto é proibido de ter proveito dele, assim também o korban, o sacrifício de idolatria, é proibido de ter proveito, certo? Por isso eles são chamados de Zivrei Metim. É igual ao morto. E pergunta o met gufeminal, onde eu sei que o morto por si só é proibido de ter nada, onde eu sei que o corpo de uma pessoa morta não posso ter proveito dele. E atia sham megla. Fala Gmará, a gente pode dizer de egla arufá. Egla arufá é aquele bezerro que é morto quando encontra uma pessoa morta no meio da rua, no meio da estrada ou algo do tipo, verificam qual é a cidade mais próxima, não sabem o que aconteceu, como a pessoa morreu, verificam qual é a cidade mais próxima e tem que trazer um tipo de corban, né, um tipo de bezerro que traziam, e esse bezerro ele é morto ao lado do rio, e as pessoas, os rachamim, os sábios da cidade, falam, olha, a gente não foi culpado da morte dessa pessoa, a gente não mandou ele embora sem oferecer para ele comida e etc.
כתיבה אחת, escrito aqui, ותמות שם מרים, וכתיבתם וערפו שם את העגלה בנחל, מה לאן אסור בהנאה? אף כאן נמי אסור בהנאה, certo? Igual, ותמות שם מרים, que Miriam faleceu, e lá é o corpo de um falecido, está escrito a palavra Sham, igual assim também é claro Fá, está escrito a palavra Sham, igual é claro Fá é proibido de ter aná, assim também o corpo de um falecido é proibido de ter aná. Veata minala, de onde eu sei que lá na Eglarufá é proibido ter proveito do animal. Amre de Berabina e Kaparakti Baka Kodashim. Com relação a Eglarufá, está escrito a linguagem de Kapará, de perdão dos pecados, igual Kodashim. Igual Kodashim, igual Korbanot perdoa, assim também Eglarufá perdoa. Igual Korbanot é proibido ter anaá, assim também, certo, Korbanot tem que ser comidos no Beit HaMikdash, não pode ter anaá qualquer um, assim também é Eglarufá. Igual Eglarufá é proibido ter anaá, assim também o morto é proibido ter aná. Igual o morto é proibido ter aná, assim também os korbanot, os sacrifícios de Oved Kohavim é proibido ter aná. Igual o sacrifício do Oved Kohavim é proibido ter aná, assim também o vinho jogado no Mizbeach, no altar de uma idolatria, é proibido de ter aná, certo? Essa é a fonte para a opinião da nossa Mishnah. Vechomet של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין, a gente falou que também o vinagre que pertence a um Oved Kohavim, um idólatra, que era vinho antes de virar vinagre, certo? Era um vinagre de vinho, não um vinagre fugiu. De maçã, por exemplo, algo do tipo, certo? Um vinagre feito de vinho, ele é proibido de ter proveito. Perguntar uma pshita, mishum deach mitzpaka leisurei. Fala, é óbvio que esse vinagre é proibido de ter aná. O Goi tinha um vinho que era proibido de ter a aná dele, era chamado de Aineser. É óbvio que se esse vinho virou vinagre, ele continua sendo proibido, só porque ele virou vinagre está liberado. Amaravashi, Faravashi, Ha'atalashminan. O que a Mishnah vem dizer é o seguinte: isso é óbvio realmente. Se o Goi tinha vinho e virou vinagre, a proibição continua. O Hidush da nossa Mishnah é o seguinte: Chomet shelanu be'adovet korvim men tzarich chotam betochotam. A Mishnah vem dizer o seguinte: o vinagre que pertence ao Goi é proibido de ter a aná dele, certo? Igual o vinho. Não posso ter proveito porque pode ter vindo de Yain Neser, desse vinho de idolatria. Mas se eu deixei com o Goi um vinagre meu, certo? Mesmo que o vinagre tenha um certo de vinho aqui, se eu deixei com o Goi um vinagre meu, eu não tenho problema, eu posso pegar ele de volta, esse vinagre, não suspeito que o Goi trocou. Certo? Mesmo que não tenha Chotam Betor Chotam. O que é Chotam Betor Chotam? Aparece na Halachá que se eu quiser comprar um vinho de um goi, certo? Comprar um vinho de goi, não, vamos pensar diferente. Um Yehudi, ele tem uma garrafa de vinho e eu quero mandar essa garrafa para um amigo meu, para um outro amigo Yehudi. E eu dou para um goi levar de um lugar para o outro. A priori, o goi que está levando de um lugar para o outro, existe o risco de no meio do caminho ele tirar o vinho kasher e colocar um vinho não kasher. Porque então, como eu faço para ser permitido? Então, eu tenho o que é chamado Chotam Betor Chotam. Eu coloco duas coberturas, duas Chotamot, selagem, tipo, selo, algo que embala a garrafa. Eu coloco a garrafa em duas embalagens que são complicadas de serem tiradas, que é complicado de lesayef, de falsificar elas. Quando eu tenho Chotam Betor Chotam é permitido. Então, por exemplo, tem a garrafa famosa, conhecida, certo? Que se o Goi pegou uma garrafa de vinho aberta, esse vinho está proibido, é por causa de Ain Neser. Então, como eu faço para vender vinho se eu tenho um transportador Goi? Eu preciso colocar duas coberturas, eu preciso fechar o vinho com duas tampas. Eu coloco a rolha e coloco um papel em volta, certo? Que é a ashgaha, algo do tipo. Mas se eu deixei com o Goi Homet, se eu deixei com ele vinagre, que já não é vinho, aí não precisa de duas coberturas. Por quê? E se o risco é dele pegar o meu Homet, o meu vinagre, e jogar isso no altar, e aí o vinagre está proibido, ninguém faz isso com vinagre, certo? O vinagre não serve de nisur. Vem e se o risco é dele trocar, que ele vai substituir, vai trocar o meu vinagre kasher por um vinagre não kasher, que vai já que já está fechado, tem uma fechadura, tem uma cobertura, é suficiente porque o cara não vai se esforçar demais para substituir um vinagre por outro e falsificar o meu selo. Então, por isso é suficiente, certo? Amarabi la shaninu.
Fala, Rabilá, a gente aprendeu na Braita o seguinte: Yain mevushal shovdei kochavim shamit chilato yain assur. O vinho que eles usavam para jogar no Mizbeach era só um vinho não cozido, mas se o vinho foi cozido, a priori é permitido. Mas se o goi tem um vinho cozido que antes era um vinho normal, é proibido teraná. Pergunta na Pshita, é óbvio, Mishum deif shilpaka leisura, só porque o cara cozinhou o vinagre, vai ficar, cozinhou o vinho, vai ficar liberado? Se o vinho era proibido por ser vinho cru, na hora que ele cozinhou, não vai estar liberado, então não precisa nem falar. Amaravashi, Falaravashi, Atalash, menino, o Hidush é o seguinte, Yain mevushal shelano beadov de kochavim, men tzarichotam betochotam. O Hidush é o mesmo Hidush do vinagre. Se eu Yehudi, eu tenho um vinho cozido e eu quero deixar guardado com o goi, que o goi que mexe, movimenta, segura, guarda o vinho cozido, não tem problema, porque não se usa ele para Yain Nesser, eu posso deixar com ele mesmo que está fechado só com uma fechadura, não preciso de duas coberturas, dois selos. E Mishum Mintzuchei Lominaschei. Se o risco é do goi pegar esse vinho mevuchal cozido e jogar ele no altar e proibir o vinho, isso eles não fazem, eles não usam vinho cozido. Vem Mishum Mechluf, e se o risco é que ele vai trocar, vai substituir um vinho por outro, que vai ele não vai se esforçar demais, se já tem um rotam, se já tem uma cobertura, já é esforço demais para falsificar isso, não tem risco do goi tentar trocar esse vinho. Vamos mais um pouquinho, fala a Braita. Tanurabanan, yain mevushal, vinho cozido, ve aluntit lovdei kochavim. Aluntit é um tipo de remédio que eles misturavam vinho, como vai ser descrito logo na continuação. Esses dois assurim, eles são proibidos, porque já aqui era um vinho que antes, talvez de ser misturado, antes de ser cozido, ele era um vinho cru que servia para fazer dele jogar na idolatria, jogar no altar da idolatria, esses daqui estão proibidos, mesmo que no momento presente eles estão misturados com outras coisas, ou o vinho foi cozido e não serve, já que antes o goi tinha isso, é proibido. Aluntit quebriata muteret. Porém, se um Yehudi preparou essa aluntit, preparou esse remédio que tinha vinho misturado, o Goi comprou dele e agora está querendo vender, aí não tem problema, porque ele chegou na mão do Goi já misturado com outros ingredientes, então não tem o risco de Ainesser. Vez o aluntit, o que é aluntit? Que detalhe, como está escrito na Braita, Gabei Shabbat, com relação ao Shabbat, Osim anumelim, vem no Osim aluntit. É permitido fazer anumelim le Shabbat? Para beber, é um tipo de bebida medicinal, isso era permitido porque qualquer pessoa pode beber, mas a luntit não, a luntit é realmente um remédio que só quem está doente bebe e no Shabat é proibido. Vez o anumalim, vez o aluntit, qual é qual? O que é anumalim e o que é aluntit? Anumalim, yain, vedvash e pilpelin. Anumalim é quando ele misturava um vinho, mel e pilpelim, pimenta, alguma coisa do tipo. Isso eu posso preparar no Shabat sem problema nenhum, porque mesmo pessoas saudáveis bebem isso. Então, se eu preparar no Shabat, não tem problemas de estar parecendo que eu estou fazendo tratamento medicinal. Aluntit, mas aluntit é proibido. O que é aluntit? Yain yashan, umaim tzlulin ve'afarsemon, de'avdei lebei mesuta. É uma mistura de vinho mais velho, que passou pelo menos, não sei se 1 ano ou 3 anos, água purificada e a farsemon. Eles fazem isso para alguém que está lebei mesuta, é alguém que ele está com muito frio, aparentemente. Então, eles fazem essa produção. Isso daqui eu não posso. Isso daqui é proibido de ser feito no Shabat, porque é com certeza medicinal. E se o Goi tem um desses, se ele comprou de um Yehudi já misturado, é permitido pegar dele. Mas se o Goi preparou, é proibido, porque já que tem vinho misturado, pode ser que está aqui misturado um vinho que é proibido. Koyach.